Bom, boa tarde a todos. A gente está dando início agora ao projeto de graduação em Engenharia de Computação do Davi Sena. Fazem parte da banca no trabalho o professor Alessandro Bicho e o professor Cléo Bila. O Davi tem aproximadamente 30 minutos para apresentar o trabalho dele e depois os professores vão fazer as perguntas. Davi, eu vou fechar a câmera e o áudio também, mas qualquer coisa eu te aviso. Boa sorte e tenta cuidar o tempo. Ok, muito obrigado. Primeiramente, boa tarde, tá? Muito obrigado por estarem aqui hoje. Obrigado, professor Bicho. Obrigado, professor Cléo. E obrigado, professor e professora Diana, por estar na minha banca. Obrigado também aos convidados por estarem aqui. É muito importante a presença de vocês. Eu sou o Davi Sena, vou estar fazendo a defesa do trabalho de conclusão de curso intitulado Identificação e Classificação de Emoções a partir de expressões faciais, né? Utilizando redes neurais convolucionais. Minha orientadora para esse projeto foi a Diana Damasio. Explicando um pouco sobre como vai ser a agenda dessa apresentação, né? A gente vai começar ali pela introdução e encerrar ali com a conclusão e com as referências, dividido nesses 7 tópicos aqui. Aqui falando um pouco sobre a introdução, né? Qual é a motivação da pesquisa e quais os objetivos dela? Sobre a motivação da pesquisa, né, foi feita a revisão sistemática da literatura e se explorou baseado nessas 3 áreas, a visão computacional e machine learning, que é vista durante a graduação, e também as emoções humanas. Foi possível expandir para esses 3 conceitos, né, como o reconhecimento de expressões faciais, também a sigla em inglês para FIR, que é uma área da computação relacionada à computação afetiva, que é a capacidade, né, de extrair de determinado contexto ou situação qual sentimento está querendo ser expresso. E não se limita somente a imagens, né? Também é possível extrair emoções, sentimentos a partir de textos, áudios e vídeos. Uma técnica utilizada, né, para o reconhecimento de expressões faciais é a CNN, que são as redes neurais convolucionais, né? E que também foi a técnica utilizada nesse projeto em questão. Também foi possível notar, durante a revisão, muitos artigos citando a Covid-19 e a preocupação com a saúde mental, né? Principalmente a deficiência causada pelo isolamento, né? E quais seriam os cuidados necessários. E já que foi necessária a utilização de um ambiente digital, né? Onde a gente compartilha livremente fotos, vídeos, textos e áudios, por que não criar uma ferramenta, né? Que fosse capaz de lidar com situações parecidas? Surgiu, então, como objetivo, né, desenvolver uma rede neural convolucional que tivesse uma acurácia ali variando entre 50% até 70%, né, e que fosse capaz de classificar até 7 tipos de expressões faciais, sendo elas raiva, tristeza, medo, felicidade, neutro, nojo e surpresa. Né? Também seria interessante, né, explorar o uso de inteligência artificial no reconhecimento de emoções, já que durante a graduação, se você não faz parte de um projeto de extensão, acaba abordando de uma forma um pouco rasa. Né? Então seria interessante explorar isso. E como trazer um retorno, né, aos colegas recentes, seria gerar o engajamento deles, né, no caso dos membros da Byte Júnior, através de transformando eles num grupo de testes, né? Já que eles trabalham ali como voluntários no prédio da computação, da FURG, e geralmente são pessoas que são motivadas e têm interesse em aprender coisas novas. Falando um pouco sobre o referencial teórico, né, vou falar sobre as emoções, as expressões faciais, sobre visão computacional e também sobre redes neurais convolucionais. Primeiramente, ali, falando sobre as emoções e expressões faciais, eu trouxe uma adaptação do pesquisador Paul Ekman, né, onde eu retirei 7 imagens, cada uma representando uma emoção a partir da expressão facial, né, e é possível notar, no estudo dos artigos dele, que ele levanta uma problemática, né, que seria como classificar uma expressão que representasse uma emoção de forma adequada, de uma forma universal, né, justamente por causa das diferenças étnicas, culturais e comportamentais. Né. Então, na hora de escolher um dataset que fosse capaz de treinar uma rede neural, é importante se preocupar com esses determinados casos. Um pouco sobre visão computacional, né? Eu trouxe aqui uma imagem representando isso também, que sou eu. É a área que faz a análise e interpretação das imagens, né? Quando o computador vê e extrai informações úteis, não necessariamente só vê. É importante que ele extraia alguma coisa útil. Isso se faz através de uso de modelos pré-treinados, né? E não se limita só ao reconhecimento de faces, é possível fazer detecção de objetos e também análise de movimento.
Agora, abordando o que são redes neurais convolucionais, né, também trouxe uma representação de como elas funcionam. É um tipo de rede neural artificial, né, que tenta inspirar processos biológicos de aprendizado. Por exemplo, se eu ensinar, como ensinaria para um computador dessa forma, né? Eu vou mostrando uma imagem e digo que aquela imagem é uma imagem feliz. Depois eu mostro outra imagem e digo que aquela é uma imagem triste. E vou fazendo isso repetidamente. Isso é um processo de treinamento, né? Até que eu chego e mostro uma imagem e pergunto: que expressão é essa? E ela vai, a partir do treinamento dela, tentar dizer, né, qual é a imagem expressa. Por isso que se assemelha já ao aprendizado biológico, porque tem um treinamento, né, uma prática semelhante a uma criança, um bebê, e depois a gente faz o teste com ela. E como é que se faz esse processo? É através do uso de camadas, né? E num formato feed-forward. Por quê? O feed-forward quer dizer que os dados gerados numa camada vão afetar diretamente os dados da próxima, e assim sucessivamente até que seja feita a saída numa classe desejada. Eu dividi em 2 grupos, né, sendo essas camadas essenciais e essas camadas extras que podem ser utilizadas para melhorar o modelo e o treinamento. A camada de convolução é a camada que vai olhar para a imagem, né, e vai tentar aplicar filtros sobre ela e determinar quais características são relevantes nessa imagem, né. Lembrando que ele não vai fazer isso numa análise na imagem toda, somente num fragmento dela até fazer a imagem toda. Essas características relevantes são passadas para a camada de pooling, né, que vai analisar e vai determinar o que deve preservar e o que não deve, né. Nesse caso, diminuindo, né, essas características para um mapa de características que vai ser passado para a camada densa, que é onde os neurônios, né, da rede neural começam a atuar. Esses neurônios, cada um vai ter seu viés, né? Mas a responsabilidade deles é justamente baseado nos pesos gerados pela camada de convolução e camada de pooling, determinar a qual classe, né, aquela imagem deve pertencer e fazer uma predição a respeito disso. Essas camadas extras, a camada de normalização e a camada de dropout, a camada de normalização vai pegar as imagens da camada de convolução ou de pooling, né, e normalizar, né, de uma forma que torne melhor o desempenho da rede. Já a camada de dropout, ela vai aleatoriamente, né, desligar alguns nós gerados na rede neural, né, para que ela tente identificar outras características e não fique limitados a identificar somente uma, por exemplo, só uma boca ou só os olhos. Teria que entender o contexto todo da imagem. Então ela inativa aleatoriamente uma porcentagem desses nós. Quais foram os materiais e métodos, né, para o desenvolvimento desse projeto? Eu vou começar ali falando o ambiente de desenvolvimento, quais bancos de dados utilizei, os métodos e técnicas, né? Citar um pouco o trabalho prévio, um pouquinho de código aqui, eu vou explicar um pouco o classificador CNN, ali depois chegamos nas métricas de avaliação e também fluxograma de todo o sistema. Para o ambiente de desenvolvimento, né, e quais bibliotecas eu utilizei, o ambiente principal foi o Kaggle, porque ali eu vi uma alternativa não só de consultar outros bancos de dados, como também outros códigos. Isso melhorou meu aprendizado, né, consegui entender o contexto que eu estava e também explorar novas técnicas. Fora que, o processamento de imagem toma muito custo computacional. Então, ao invés de usar a CPU do meu computador para fazer o treinamento do modelo, que demorava 12, 13 horas para fazer, eu consegui resolver isso em 20 minutos, 30 minutos, dependendo do caso. As bibliotecas que eu utilizei foram essas aqui, em que a Keras, a TensorFlow, a Scikit-Learn e a OpenCV, eu utilizei para carregar modelos, né, e também para treinar o modelo em questão. Fora que a OpenCV, eu utilizei também para fazer a extração da imagem facial da região facial dos membros voluntários. A Seaborn e a Matplotlib, né, foram as bibliotecas que eu utilizei para representação gráfica, também representar as amostras, né, e também para plotar a matriz de confusão. A Pandas e a NumPy foi onde eu fiz para manipular os dados, né, transformar a string em uma matriz, né, para poder fazer a normalização dos dados que entraria, então, na rede. Para os bancos de dados e grupos de teste, né, o principal utilizado foi o FEIR 2013, onde ele é um desafio proposto lá em 2013, né, que a ideia é construir um melhor modelo, né, capaz de predizer com a melhor acurácia, né, ou um melhor formato, as imagens dentro dele. Esse foi o principal modelo, o principal banco de dados utilizado, porque ele é dividido onde a gente faz o treinamento, os testes e também a validação dele. Ele contém quase 36 imagens, 1000 imagens, né, no formato 48 por 48, e estão divididas entre as expressões que eu citei anteriormente. Aqui dá para ver uma noção da proporção também, algumas amostras, né? Dá para perceber que a proporção da felicidade com relação ao nojo tem uma diferença muito gritante, então isso também tem que ser analisado futuramente.
Para o banco de dados somente de grupo de teste, né, eu utilizei 61 imagens contendo os voluntários da Baptist Júnior, né, e a imagem de entrada contém pixels variados, e que dividem também entre as expressões citadas anteriormente. Aqui é possível ver a dimensão, né, e a proporção deles, e eles só foram utilizados como grupo de teste. Aqui é como é absorvido, né, esses dois bancos de dados, né, pelo código. O FER 2013 eu utilizei uma adaptação. Eu não utilizei o dataset original, que era composto por pastas, né, e cada pasta continha as imagens. Eu usei uma adaptação contida no Kaggle, né, feita pela comunidade, que continham essas imagens e dividiam em 3 colunas. A primeira coluna representava a emoção, a segunda coluna representava os pixels, e a terceira coluna o caso de uso. Eu não cheguei a utilizar o caso de uso, né, mas caso alguém quisesse manter o padrão dos dados, estaria ali. No caso, cada linha representa uma imagem. Já o banco de dados da Baptist Júnior, né, eu dividi as expressões em 7, eu dividi as imagens em 7 pastas, né, onde cada pasta representava uma expressão facial. Como é que foi feita, então, a adaptação do dataset da Baptist Júnior para atender ao mesmo padrão do arquivo CSV que eu consegui? Primeiro, eu faço a entrada da imagem, né, identifico a região facial, eu faço o recorte dessa região facial, né, e transformo ela numa escala de cinzas. Depois eu redimensiono ela para um formato 48 por 48 pixels, né, e transformo num dataset semelhante ao da FER 2013. Como é que foi feito esse recorte da região facial, né? Eu utilizei um classificador Harsh Cascade, né, que identifica a face frontal da pessoa, né, quando está olhando para a câmera, e ele foi um classificador desenvolvido pela OpenCV, então ele foi muito útil nessa etapa. É um modelo pré-treinado de visão computacional. E como é que a rede neural, né, vai olhar para a imagem e extrair o que é necessário dela, né? Como é que vai ser feita a detecção do que é importante? Imagina que a gente tem uma imagem de entrada, né, aqui numa matriz 6x6, e a camada de convolução vai pegar uma janela dela, né, um fragmento dessa imagem, e vai aplicar um filtro, uma multiplicação por um filtro. Lembrando que esse filtro, inicialmente, os valores dele são aleatórios, né, então eles vão se adaptando à medida que o aprendizado, né, e as características se tornam mais relevantes. E depois a saída é expressa não necessariamente num formato menor, como está aqui representado 4x4, mas também pode ser no mesmo tamanho, a entrada tendo o mesmo tamanho, a saída tendo o mesmo tamanho da entrada. E pode ser aplicado vários filtros. Aqui só tem aplicação de um filtro. Para trabalho prévio, né, foram 2 códigos que eu utilizei amplamente para desenvolver o projeto. O primeiro foi desenvolvido por Atul Balaji, né, e o segundo pela Oiko Erabid. O primeiro, ele criou um modelo classificador utilizando o dataset original da FER 2013, né, em que ele conseguia, no modelo dele, classificar mais de uma expressão facial numa mesma imagem e utilizando também streaming de vídeo, né, através da webcam. Já a Oiko foi uma das maiores contribuidoras para criar o dataset FER 2013, né? E o código dela se tornou muito útil, porque ao analisar, né, ao ler o código dela, eu consegui entender totalmente o passo a passo, saber o que eu poderia melhorar e aprender bastante. Aqui um pouco de código, né? Eu trouxe o classificador e também as especificações de treinamento. Aqui temos um modelo que, de forma sequencial, eu vou adicionando as camadas, né, para entender o comportamento dela. Na camada de convolução, eu inicialmente adiciono 32 filtros, né, e uma janela de 3x3, né, que é o batch size, é o kernel size. O padding, eu utilizei o semi na intenção de que, se entram uma imagem desse tamanho, eu quero que o mapa de características de saída seja o mesmo. E utilizei o ativador ReLU, né, que é uma recomendação da literatura, e também foi muito utilizado em trabalhos semelhantes, então eu mantive o ativador ReLU. O input shape são justamente as imagens 48 por 48. Segundo a recomendação da literatura, né, eu fiz um aumento gradual do número de filtros até as camadas mais densas, em que temos 32, depois 64, aí chegamos ali 128, 512 e continua assim. Depois dessas camadas de convolução, fazemos a normalização dos dados, né? Tem a aplicação da camada de pooling, com uma janela de 2x2, e um dropout, onde a gente inativa 25% desses nós, né? E recomeça o padrão, né? Onde fazemos a camada de convolução. Só que nesse caso, eu utilizei um kernel size de 5x5. Por quê? Também, recomendação da literatura, seria interessante utilizar uma janela maior para tentar capturar mais características, né? E determinar mais padrões para a camada totalmente conectada. Fazemos o mesmo processo, normalização, e seguimos até as camadas mais densas, né, com 512 filtros. Aqui foi utilizado um kernel regularizer. Por quê? Ele aplica
uma penalidade sobre os pesos gerados na camada de convolução, né, que de certa forma vai determinar que eles não sejam tão significantes, né. Assim, ajuda também a evitar o overfitting, né, que é quando a rede neural aprende uma característica de uma forma muito severa não, mas como se fosse definitiva. Né, e isso é repetido 3 vezes, né, até que chegamos à camada totalmente conectada, onde utilizo 512 neurônios uma vez, né, passa o dropout, eles vão analisar, cada um com seu viés, vai ser feito esse procedimento mais uma vez, né, e então é classificado em uma das 7 classes qual é a expressão facial. O modelo é compilado utilizando o otimizador ADA, o ADA, né, com uma taxa de aprendizado ali a 10 a menos 4. Por que uma taxa de aprendizado desse tipo? É recomendado pela literatura usar a taxa de aprendizado baixo, mas não tão baixo a ponto de demorar muito tempo, né, ou muitas épocas para se treinar o modelo, e não muito alta, né, a ponto de comer taxas de aprendizado e o modelo não aprender muito bem. A métrica utilizada foi a acurácia, né, para validar se um modelo é melhor do que o outro. O que é esse checkpointer, né? A especificação de treinamento? É uma técnica também para diminuir o overfit, né? Que é caso não tenha uma acurácia que melhore depois de 10 épocas, eu pego a melhor acurácia salva há 10 épocas atrás, né? E isso vai salvando cada vez que a acurácia de uns testes de validação melhora. Aqui estão as especificações do modelo, né, onde eu limito para 100 épocas. E tem o batch size, que é o número de amostras por época, de 128. Também foi recomendado pela literatura fazer uma mistura, né, desses dados de treinamento a cada vez que passa uma época. Isso também ajudaria a performance do modelo, né, e ele classificar melhor as classes. Quais foram as métricas para avaliar a qualidade do modelo, né? Então chegamos aqui no loss de treinamento, né, e loss de validação. Esse gráfico indica o quão longe do ideal, né, o nosso modelo está. No caso, quanto mais baixo, melhor o modelo está classificando. É possível fazer mapeamento de overfitting usando esses dois gráficos. Aqui no segundo gráfico, né, é ideal que a curva de aprendizado entre a acurácia de treinamento e a acurácia de validação, né, andem lado a lado. Dessa forma, você consegue entender se está tendo overfitting ou não. Né? E quanto mais alto, né, mais próximo do 1, melhor. Aqui outra métrica utilizada foi a matriz de confusão, né, onde nós temos o valor predito e o valor real. Né? A acurácia se mede justamente pela taxa de acerto. A acurácia, o recall e a precisão, né, e o F1 score são métricas utilizadas a partir da matriz de confusão, onde a gente pode medir a qualidade do modelo também. A acurácia mede o total de acertos feitos por todas as tentativas, né, no caso a diagonal principal. O recall, ele mede a capacidade do modelo em encontrar casos positivos, né? No caso, o valor real seria esse aqui. Então, ele conta somente os verdadeiros positivos com relação à soma desses dois aqui. A precisão mede o quão preciso é o modelo na identificação de casos positivos, né? Digamos que o valor predito é essa coluna, né? Mas o valor real só representa essa proporção aqui. Então, essa é a proporção dos dois. Já o F1 score, que também tem o debate na literatura de qual é melhor para determinar se o modelo está melhorando ou não, é realmente a média harmônica, né, entre o recall e a precisão. Ainda existe um debate se é melhor o F1 score ou a acurácia para determinar a qualidade de um modelo. Falando aqui um pouco sobre como funciona o sistema, né? Aqui quando é feita a criação do modelo, né? Primeiro nós carregamos os dados de imagem da FEIR 2013, né? Verifica o tamanho dele, as características dos dados. Seguimos para um pré-processamento, né? Onde a gente mapeia as classes de expressões, faz a contagem, né? E identifica as proporções. Embaralha esses dados de forma aleatória, né? Para criar uma certa variabilidade entre um treinamento e outro. Remodela as strings, né? Que a gente recebe uma string com 2.304 pixels, né? Então precisa tratar elas e normalizar. Então a gente faz isso no formato de 48 por 48. E então divide esses dados em treino, teste e validação, né? Na proporção de 80, 10 e 10%. Exibida também uma amostra das imagens rotuladas, para a gente saber como são as imagens do dataset, né? E é feito um aumento nos dados de treinamento, aplicando um zoom, né? E um deslocamento com relação à largura e o comprimento. É feito também um espelhamento horizontal sobre esses dados. Chegamos aqui no classificador, né, onde criamos aquelas camadas de convolucional, pooling, totalmente conectada, fora a normalização e o dropout. Criamos o checkpointer, né, para reduzir o overfit e definimos as métricas quanto às épocas, batch size e shuffle. E a cada vez que o melhor modelo é gerado, né, ele é salvo e é feito o output dele. Depois seguimos para a validação dos resultados, né, onde temos a taxa de loss, a acurácia,
também a acurácia por época, também tem o teste de acurácia sobre a amostra de testes, né? E também é exibida uma amostra, né, com os resultados que foram preditos. Por fim, é feita a análise estatística, né, onde temos a matriz de confusão das expressões faciais e também um relatório, né, que exibe a acurácia, o recall, a precisão e o F1 score. No fluxograma do sistema, já utilizando o banco de dados da Byte Junior, né, a gente carrega os modelos gerados, né, o modelo gerado anteriormente, né, na CNN, classificador de expressões faciais, e também o modelo da OpenCV, que é o Harsh Cascade Frontal Face. Carregamos, então, as pastas que contêm as imagens dos voluntários, né, a gente faz um tratamento dessas imagens, né, onde delimita a região facial, faz o recorte, redimensiona e transforma em escala de cinzas. Cria-se o dataset da Byte Junior, né, naquele mesmo formato, né, transforma em data frame, e pode ser exportado ou não, mas ele precisa ser carregado, né, onde a gente vai exibir uma amostra, vai mensurar esses dados, né, tratar esses dados de entrada. Depois, utilizando esse classificador de expressões faciais, a gente prediz, né, o dataset utilizando o modelo. É possível fazer análise estatística nele, né, e extrair a matriz de confusão, o relatório de acurácia, o recall e a precisão. E o F1 score também, semelhante ao FER 2013. Quanto aos resultados, né, eu trouxe 2 casos de teste, onde a gente tem o teste 1, com essas proporções de imagens, né, onde tem a divisão de treinamento, validação e teste, e o teste 2, né, que a única diferença entre eles foi como foi reorganizado os dados, né, já que tem um shuffle no início do programa. Os dados da Byte Junior não mudaram, são os mesmos, já que eles são um grupo de teste, e seguimos, então, né, para os resultados. Aqui é possível ver, né, como é que foram representadas umas amostras dos resultados, né, onde é exibida a imagem e uma legenda em cima dessa imagem, em que caso ela esteja verde é um valor correto, caso esteja vermelho é um valor incorreto, né, sendo por fora o valor predito e por dentro o valor real. Aqui tem o dataset da FER também. Mas é muito mais fácil verificar a qualidade do modelo a partir da matriz de confusão, né? Aqui tem a matriz de confusão e é possível notar, né, extrair informações úteis dela. Por exemplo, aqui no medo, nessa terceira coluna, no índice, na terceira coluna, de cima para baixo, é possível notar que quando você está fora da diagonal principal, quer dizer que tem um problema no modelo, né? Ou ele classificou mal. No medo, ele teve uma confusão com a raiva, né? Ele foi predito como raiva e também foi predito como neutro muitas vezes, né? Comparado ao valor real que deveria ser o medo. Então, provavelmente, ele vai ter um recall baixo. E já na surpresa, né, é possível, ele foi muito distribuído também na coluna vertical, então provavelmente ele vai ter uma precisão baixa. Se a gente chegar aqui no relatório, é possível ver que a precisão alcançou ali uma acurácia de 70%, 71% no modelo geral, né? O recall conseguiu 70% e o F1 score 69,2%, né? E vamos conferir o medo aqui, ó, 0, 1 e 2, né, que é o índice 2, é o valor 2. Então realmente ele teve um recall baixo, né? E isso fez que o F1 score, que é a média harmônica entre a precisão e o recall, fosse lá embaixo também. Já aqui no relatório da Byte, né, é possível, a matriz de confusão da Byte, é possível entender mais, né, como é que o modelo se comporta com pessoas reais ou próximas, ou um outro dataset, né? Dá para perceber que teve um overfitting da surpresa, né? E também do neutro, né? O neutro se mostrou um overfitting, não teve uma precisão, uma acurácia muito boa, um recall muito bom, um nojo, né? Dá para ver que ele está bem distribuído, foi predito em outras classes. O medo também sofreu, né, com o overfitting da surpresa. E dá para ver que a precisão do dataset da Byte, né, no teste 1, teve uma precisão de 63,4%, um recall de 50% e um F1 score de 48%. Agora eu vou avançar e voltar para vocês verem qual foi a diferença, né, entre o teste 1 e 2, né, qual foi o impacto que teve. Eu quero que vocês analisem somente o dataset da Byte, né. Dá para perceber, aqui no teste 2, que o overfitting que tinha no neutro desapareceu. E o overfitting, né, na surpresa se manteve, né? Isso não é tão fácil de perceber quando se usa a matriz de confusão da FER, né? E também não teve uma melhora tão significativa, né, para que fosse identificável, o que poderia alterar, mas quando se utiliza o dataset da Byte, né, isso ficou muito mais evidente, em que a precisão aumentou mais de 10%, o recall também aumentou mais de 10%, né, e o F1 score também, né. O nojo e a expressão do nojo e do medo também acabaram sendo um pouquinho melhor classificados, né, onde só tinha um acerto, agora tem 2. Chegando aqui um pouco, né, na discussão, né, quais foram as possíveis inferências, né, para esse projeto?
A primeira inferência que eu trago, né, é que nos dois testes, a expressão da surpresa, né, acabou tendo um overfitting. Então, ficou difícil classificar, né, qual é o motivo desse overfitting. Eu não consegui determinar ainda qual é o motivo desse overfitting. Se é o banco de dados, se é o modelo, né, ou o número de épocas que continua treinando. Também foi possível determinar que o teste de acurácia, né, que é feito ao final da geração do modelo, né, no grupo de teste, não garante que o modelo vai ser o melhor criado, né, porque no teste 1 eu tive um teste de acurácia de 70,8%, né, e já no teste 2 eu tive um teste de acurácia de 67,62%, né. Então é importante observar que esses números podem acabar confundindo. Outra inferência é que a composição dos dados, né, e a qualidade dos dados de treino, teste, validação afeta diretamente, né, a qualidade do modelo, já que cada vez que eu misturo, né, esses dados, eles podem afetar o que vai ser validado, o que vai ser treinado e o que vai ser testado. Aqui eu também trouxe, lembra que eu falei da proporção do nojo com relação às outras expressões? Eu trouxe uma tabela falando justamente disso, né, no teste 1 e no teste 2, em que temos o nojo, que teve um desempenho muito melhor do que a raiva, que tem 10 vezes mais amostras. Então, provavelmente, a qualidade, né, as características que compõem essas imagens afetam muito o desempenho da rede neural. Foi possível constatar, né, durante o desenvolvimento do projeto em si, né, que a chance de overfitting se mostrou proporcional, né, ao número de classes e ao número de características. Aqui eu tenho um exemplo que tem duas classes, né, e a classe azul tem características que contém, né, na classe vermelha, né. Então o modelo tem que se adaptar muito mais, né, para adequar os dois valores numa classe só. E isso acaba causando overfitting, que é muito bom para classificar nos dados de treino, mas chega na hora de um modelo real, acaba tendo problemas. Aqui outra inferência, né, acho que é uma das mais importantes, né, é que as características do dataset, que são ruidosas, podem gerar resultados inesperados, né, a cada época de treinamento. Então, por exemplo, o treinamento tem que lidar com imagens como essa, por exemplo, que temos uma senhora que está olhando para baixo e ela tem a label, né, a legenda, como medo. Mas isso meio que para mim, como ser humano, não conseguiria identificar, né, que é claramente o medo, talvez através do uso de microexpressões, né, ou seja somente uma sensação mais interna. Então fica difícil utilizar essa técnica somente, né, para classificar como medo. Aqui na felicidade temos um bebezinho que ele já não se encontra numa posição muito favorável comparado à maioria dos dados, né? Ele já está deitado com o rosto virado para baixo e tem uma marca d'água bem em cima, né, do rosto dele, que é a região de interesse. Então isso também afeta o treinamento e a validação. E outro caso muito importante é justamente essa foto do Will Smith, onde ele já tem um tom de pele mais escuro, o fundo é escuro e está usando óculos escuros. Isso também é necessário tomar cuidado para não acabar criando modelos que são tendenciosos, né, e que não consigam classificar de forma correta tons de pele mais escuro, ou sejam muito bons para classificar somente tons de pele mais claros. Então é importante tomar cuidado na hora de treinar um modelo desse tipo. Foi possível na hora da coleta também dos voluntários que, se a imagem que eles me enviassem era uma imagem com uma dimensão muito alta, na hora de remodelar, né, podia acabar ofuscando áreas de interesse, né, como a região da boca que ficou deformada, e acabar aumentando características que não me interessavam, tipo o brilho do olho, foi mantido aqui na 64%, não, na 48/48. Por fim, né, ou a conclusão e as considerações finais, né, falando também sobre trabalhos futuros. Como conclusão, né, eu volto lá nos objetivos que a gente tinha lá no começo, né, sobre criar um modelo classificador com 50 até 70% de acurácia. Eu diria que foi cumprido em partes, tá? Por conta de cada vez que o modelo é misturado, né? Ele pode ser melhor ou pior, né? Depende muito dos dados que compõem cada seção. Então, talvez utilizar outra alternativa fosse o melhor, deixar os grupos de cada um fixos. Não sei, isso teria que ser explorado mais à frente. E tem que tomar cuidado também com o overfit, né? Porque não adianta nada eu criar um modelo que na hora de lidar com o mundo real, ele tem uma acurácia muito baixa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Quanto a explorar o uso de inteligência artificial, né, no reconhecimento de emoções, eu diria que eu tive um grande aprendizado, que eu consegui cumprir esse objetivo, já que, de certa forma, eu tive que explorar diferentes fontes e não me limitei somente ao que eu já conhecia. E quanto a gerar o engajamento dos colegas recentes membros da base, né, eu diria que eu consegui bater essa meta, talvez não em totalidade, por não ter inspirado todos os membros, mas de certa forma, né, eu agreguei eles ao projeto e também ensinei eles pouco a pouco, né, o que aconteceria com a imagem deles.
Eu levantei algumas limitações feitas durante o projeto, que foram as limitações técnicas, né? Já que o processamento de imagem toma muito custo, eu não conseguiria fazer isso da minha casa. Então eu tive que utilizar o Kaggle, né? Que foi uma alternativa, mas ele limita, né? O quanto eu posso utilizar da plataforma. Então isso também foi uma limitação. Eu não podia criar modelos muito mirabolantes, eu não podia explorar todas as funções que eu poderia criar. E também teve as limitações do banco de dados, né? Talvez fosse interessante utilizar outro banco de dados, já que esse era para ser um desafio lá de 2013, mas ele é muito poluído, acaba sendo fugindo ao caso que eu citei, né, em casos parecidos da Covid-19, onde a gente quer analisar a imagem da pessoa que está ali na sua frente, né, não vai ter marca d'água no rosto dela, então não seria interessante utilizar dados desse tipo. Então, talvez utilizar outro dataset. Chegamos então, né, aos possíveis trabalhos futuros, né. Seria interessante explorar o deepface da Google, né, que através do ele utiliza mapeamento de características muito bom, né, ele consegue determinar onde é a região da boca, dos olhos, né, da face. Então seria interessante saber como ele funciona, né, para poder fazer um modelo melhor. Seria interessante também utilizar outras metodologias para chegar ao mesmo fim que eu cheguei, né, como Deep Forest, Support Vector Machine, Feed-Forward Neural Networks e Artificial Neural Networks. São outras alternativas que podem ser utilizadas para chegar aonde eu cheguei. Caso fosse na intenção se manter no estudo da CNN, né, seria interessante adicionar, né, na estação de características, antes de inserir na rede, os dados na rede, um Local Binary Patterns, que ele tenta, vai deixar os dados de interesse mais claros, né, vai ser possível fazer o mapeamento das regiões de interesse mais fácil, né, e isso talvez melhore o desempenho do modelo. Já no dataset CK+, eu trouxe uma amostra de Comulher, ele realmente é um dataset melhor, mas ele tem uma quantidade de amostras muito menor, né? Então eu fiz uma adaptação dele, que ele poderia ser utilizado em um projeto futuro, então eu fiz uma adaptação dele e postei no Kaggle de forma pública, no mesmo formato que eu fiz com o Dabyte, no mesmo formato que o da FEIR 2013. Então, para trabalhos futuros, talvez fosse interessante, né, utilizar esse CK+. Aqui estão as diferenças sobre os maiores assuntos do que eu falei, né? Também das imagens. Essa foi minha apresentação. Eu acredito que vocês tenham muitas perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado e eu estou aqui para responder qualquer pergunta que vocês tenham. Só um pouquinho, vou parar.